O treinador já sai rindo. Eu vendo mais... Ele tá ali, você bolinha. O Bruno Henrique. O Jorginho tá precisando de um volante ali. Inversão ser treinador do Flamengo, cara. A lateral esquerda tem 4 pra jogar. Escolhe um dos 4 aí, bota lá. Ô, Vinha, tá voltando, vai lá então jogar um pouquinho. Ô, Danilo, você tá de brincadeira comigo? É um incomparável, cara. E pra velocidade? Pô, pra velocidade... Micael, Cebolinha, isso tudo no banco. Não. Fala, nação, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos acompanhar aqui o trecho do ESPN FC, pessoal, falando sobre o Flamengo. Bruno Henrique foi homenageado hoje, chegou à marca de 100 gols com a camisa do Mengão. Também informações sobre Jorginho, que desembarcou no Rio. Pode ser reforço do Mengão, principalmente ali para depois do meio do ano, para o Super Mundial. Deixar os créditos aqui na descrição e ESPN, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Março, portanto, meados do mês de março, o Flamengo já festejou 2 títulos da Supercopa e o Campeonato Carioca, bateu o rival Fluminense na final, uma vitória e um empate. Hoje, reapresentação com a presença de jornalistas e homenagem ao centenário Bruno Henrique. Bruno Henrique alcançou a marca de 100 gols com a camisa do Mengão. Uma marca expressiva, né? Uhum. Eu acho que ao todo ele tem um pouco mais de 300 jogos e 100 gols com a camisa do Flamengo. Eu acho uma marca expressiva. Bruno Henrique, em 19, ele foi o melhor jogador do Flamengo. É claro que os gols do Gabriel naquela partida contra o River Plate, a conquista da Libertadores da América, marcaram muito, mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo naquela temporada. Já que você citou os números do Bruno Henrique, antes da gente botar ele para falar, porque ele deu uma declaração hoje sobre essa homenagem, vamos mostrar os números gerais do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. 288 jogos, 100 gols, 52 assistências, 15 títulos. Quer dizer, 152 participações de gol em menos de 300 jogos. Com menos de 2 jogos ele participa de um golzinho. E teve um período longo da carreira dele que ficou fora também por conta da lesão, sim, da recuperação e tal. Então, o Bruno Henrique é um baita jogador e no Flamengo, poxa vida, ele teve uma proposta para jogar no Palmeiras, né? Não era uma proposta simples, sim, era um monte de proposta. Sabe que aquele monte de proposta? O Palmeiras fez um monte de proposta para ele. Você estava convicto que ele ia, uma proposta generosa. E havia uma expectativa no Palmeiras que ele fosse aceitar. Você estava convicto. Mas falou mais ele jogar no Flamengo. Uhum. Ele respeitou muito o Flamengo, a camisa do Flamengo. Achei um gesto até bonito dele. Acho 100 gols, a comemoração, a entrega da medalha para ele, do quadro dele de 100 gols. Acho que o Flamengo faz uma homenagem justíssima para um baita jogador. É uma referência para o time do Flamengo. Fale, Bruno Henrique, a gente quer te ouvir. E o mais difícil é você escutar coisas de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança, que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. Que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu com 21 anos de idade estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil,
desacreditado. E hoje, fazendo 100 gols, né? Com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O negócio foi tocante mesmo. Falar em abençoado, Zinho, se eu te pedir a seleção de todos os tempos do Flamengo, você vai terminar essa escalação com o Bruno Henrique no ataque? Cara, pelas conquistas, pelos títulos, aquilo que a gente estava falando de definir o que é ser melhor, o que é ser maior, né? Eu acho que, tecnicamente, habilidade, vão ter jogadores até que têm melhor potencial que o Bruno Henrique. Mas a história está aí. Tudo que ele fez no Flamengo, cara, né? A dedicação, o empenho e os números. Tá, o cara, 288 jogos, 100 gols, 50 e poucas assistências, 15 títulos. Ele com a Arrascaeta, os maiores vencedores da história do Flamengo. Eu acho que ele tem um local de destaque muito grande, né? Um abraço à nossa audiência toda, né? Pessoal lá da Flaprado, da Bahia, está nos assistindo aqui, o Tito, um abraço para ele. Antes, o pessoal da torcida do Palmeiras, que eu tenho ligação também, me mandou um abraço aqui para o Jean Rod, para o Pascoal, né? A galera lá do consulado do Palmeiras em Vilhena, em Rondônia. A audiência é ótima e, assim, todo mundo fica emocionado com as palavras do Bruno Henrique, porque realmente o cara com a idade que ele tem no futebol, por mais que tenha a ciência muito evoluída, como ele falou, os clubes com a estrutura maravilhosa, realmente existe, mas quando o jogador tem uma lesão depois dos 30 e ele já está com 33 para 34, há uma dúvida. Como vai ser essa volta? Como, sabe? E o Flamengo contratou muitos jogadores para a função dele. O Everton Cebolinha, que acabou até ganhando a posição. Ele ficou no banco quando voltou. Depois chegou o Michael, né? Aí vem o Plata, que joga dos dois lados. Aí o treinador pode mudar o sistema de jogo. Inclusive, quando ele ficou machucado por um longo tempo, jogou Gabigol e Pedro e foram campeões da Libertadores. Não é? Então, assim, muitas dúvidas aconteceram. Inclusive, vem a proposta do Palmeiras, que o Pascoal citou, muito alta, bem mais alta do que ele ganha no Flamengo. Mas ele tomou uma decisão. Ele acreditou, por isso vem essa emoção dele. E eu acabo também, a gente acaba se emocionando, porque eu fui ex-atleta e sei o que ele passou. Então, ele acreditou de continuar no clube que deu essa oportunidade para ele conseguir tanto na carreira dele. Ele teve um bom momento ali no Santos, mas assim, a lembrança da carreira do Bruno Henrique vai ser no Flamengo. Porque ele falou, começou com 21 anos. Hoje os moleques com 16 anos já está fazendo contrato, com 17 já são vendidos, espera completar 18 e vai embora. Então, olha a história do Bruno Henrique no Flamengo, merecidamente. Eu, particularmente, gosto muito do Bruno Henrique. Acho ele um cara de grupo. Ele quis ficar no Flamengo, ele quis continuar no Flamengo. Ele aceitou uma proposta menor para continuar no Flamengo. Ele se adaptou ao Flamengo, ele abraçou o Flamengo. O Flamengo ofereceu muito para ele, o Flamengo proporcionou muito para ele, mas ele fez por merecer. E eu acho que ele está num patamar, na galeria dos grandes ídolos, lá em cima. Pegar de 19 para cá, já estou tentando lembrar, ver se você consegue me ajudar nesse exercício. Os grandes atacantes brasileiros, de 19 para cá, que mantiveram a mesma batida, o Hulk volta para o Brasil depois disso. Sim. E aí teve um ano um pouco claudicante, mas a média é muito positiva. Ali em 19, quem que brilhava no futebol brasileiro? O Gabigol, lógico. O Dudu no Palmeiras, talvez o único que tenha mantido o mesmo nível seja justamente o Bruno Henrique, né? E eu acho que é especial para ele ter se mantido no mesmo nível quando ele esteve à disposição de jogar, porque você precisava de muito profissionalismo para isso. Porque ele se machucou e voltou das lesões, que eram lesões ou problemas sérios, físicos, em altíssimo nível. E aí, cara, já não é mais nenhum garoto.
Então, assim, só o cara sendo muito profissional, muito dedicado para ficar fora o tempo que ele ficou e na hora que ele volta no nível que ele jogou. Então, para mim, eu estava até fazendo um outro exercício, Plihal, Qual que era? Que era pensar de 2019 para cá, porque é uma era absolutamente vencedora do Flamengo. Eu sempre disse que poderia ser muito mais vencedora do que foi, porque acho que nem todo o potencial que o Flamengo teve nesse período foi exercido, e aí por incompetência de gestão. Mas o Flamengo ganhou muita coisa, ganhou título o tempo todo, exceção feita há um ano, apenas em um ano ele não consegue conquistar nenhum título. Ou seja, é um período muito vencedor e, para mim, não acho que seja uma escolha fácil, mas ele é o principal jogador dessa era vencedora do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque em 2019 tinha muita discussão a quem foi o melhor. Foi o Bruno Henrique ou foi o Gabigol? É claro que o Gabigol é o jogador mais midiático. Então fala-se do Gabigol o tempo todo, independentemente do que ele faça. Então o Gabigol faz mais barulho, o Gabigol faz assim, todos os meninos, as crianças adoram e tudo mais. Então ele é mais midiático. Mas futebol por futebol, não acho absurdo considerar o Bruno Henrique até superior ao Gabigol no ano de 2019, apesar dos gols da final da Libertadores, não acho nenhum absurdo. Você pode achar que foi um, você pode achar que foi outro. A questão é que se você comparar a postura... Ele ganhou o melhor da América. Exatamente, ele ganhou o melhor da América. E a questão é que se você comparar a postura profissional destes dois especificamente, não dá nem para saída, né? Bruno Henrique já falei, tudo que ele fez para voltar do jeito que voltou. O Gabigol, a gente não precisa se estender muito para lembrar de como ele se comportou nos últimos anos. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o Bruno Henrique acaba sendo maior ou mais importante nesse período. E acho que a disputa talvez pudesse se dar com o Arrascaeta, que é um cara que sempre esteve ali. Tem os mesmos títulos, 15. Isso. E também muitos problemas físicos. Aí não é aquela coisa de longos períodos, mas problema físico. Ficar fora 2 jogos, ficar fora 3 jogos. Então, assim, nem sei se a gente for comparar o número de jogos de 2019 para cá destes dois, como é que é a comparação. Acho que não é uma escolha difícil, mas para mim, parando para pensar e olhando para os feitos e olhando para o profissionalismo do Bruno Henrique, eu acho que ele é o principal símbolo dessa era absolutamente vencedora do Flamengo. E por tudo isso que você acabou de falar, mesmo ele no final do ano, completando 35 anos, a gente pode tranquilamente aspirar ainda, sei lá, 2, 3 anos fortes dele. Porque ele é uma fortaleza, né? Não, ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é muito forte fisicamente e ele é muito dedicado, né? Essa é uma coisa que as pessoas... Não é às aquele vezes... cara que você falou, vai chegar nos 38, vai descer o Bruno Henrique não tem preguiça, o Bruno Henrique não joga pouco. Assim, eu vou jogar só um pouquinho hoje. Não, ele joga a vera todas. Ele joga valendo todas. Ele não é um jogo mais importante como um jogo menos importante. Ele entra a valer em todas as partidas. E esse é o tom. Eu concordo com o Jean. Eu acho que ele a marca, claro, o talento do Arrascaeta é um talento que se sobressai pela qualidade individual dele. Mas a marca do jogador valente, do jogador raçudo, do jogador que vai em todas as bolas e não tem medo de jogar com a camisa do Flamengo, aí eu fico com o Bruno Henrique. Para chegar, né, a gente vai colocar aí uma tela para falar do iminente reforço do Flamengo para o setor de meio campo. Tem pouco jogador no meio campo, então vão trazer mais um. O cara vem do Arsenal. Vamos dar uma olhadinha nos volantes atuais do Flamengo com números de todos. Pulgar, aí que o Felipe Luiz sempre elogia e fala que se fosse brasileiro, brigaria para ser o primeiro volante titular da seleção brasileira. Acabou de renovar o contrato. Na semana passada. O Gerson está em vias de renovação. O BAP confirmou para a gente lá em Luque, durante o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores. De La Cruz, o Alan esse ano um pouquinho melhor do que na temporada passada, também não estava difícil ser melhor do que no ano passado. Everton e Jorginho, aí já está o nome do Jorginho. Mas está o emblema do Arsenal. Ainda com o escudo ali do Arsenal. Na temporada de 25, fez 10 partidas, contribuindo com uma assistência, não fez gols.
Nesses números todos, a gente pode ver... Tá. Eu ia falar dos números anteriores, mas o Fabrício já pulou ali com o mapa de calor do Jorginho. Olha lá, 24 jogos, minutos disputados 53,8, quase 54 de média por partida. Por partida ele recupera 3,3 bolas, ações com bola 45,5. E ali, bem claros, bem definidos os setores do campo em que o ítalo brasileiro Jorginho mais ocupa, Jean. Pois é, eu acho que assim, é aquele caso que se um clube com dificuldades financeiras, né, mais complexo, sei lá, o Corinthians, tivesse esses esses meio-campistas que o Flamengo tem, você diria, assim, por melhor que o Jorginho seja, você diria, que loucura que o Corinthians está fazendo. Porque ele tem que dar uma segurada nas suas contas, tem que olhar para a prioridade, onde dá para gastar, onde não dá para gastar, e você diria, não precisa. Agora, você está falando do Flamengo, que tem dinheiro, né, que tem condições de contratar um jogador com a qualidade, com a categoria que o Jorginho tem, num calendário absurdo, que vai ser ainda mais absurdo nessa temporada com o calendário brasileiro, porque o Flamengo tem também o Super Mundial de Clubes e tudo mais. Sinceramente, eu acho que é uma baita contratação. A gente pode discutir em relação a time titular, ainda que discussão sobre time titular no Brasil faça muito pouco sentido. Porque é tanto jogo o tempo todo, é tanta necessidade de mudar os jogadores, que obviamente é normal que os técnicos acabem escolhendo e mudando os seus jogadores de acordo com o adversário, de acordo com a qualidade de um, de outro, característica e tudo mais. O que eu sei é que um jogador como o Jorginho, se contratado pelo Flamengo, ele não vai ficar sentado no banco o tempo todo. Sim. Ele vai jogar e vai jogar bastante. Né? Ele vai estar em campo o tempo todo. Se ele vai jogar com o Pulgar, se ele vai jogar com o Gerson, se o Gerson vai jogar aberto e vão jogar os três, se o De La Cruz sai do time, a gente pode discutir tudo isso. Mas eu acho que o Jorginho, com a qualidade que tem, mesmo num elenco tão rico e com tanto meio-campista bom como o Flamengo, ele vai jogar o tempo todo. Zinho, monte o seu meio-campo com o Jorginho, por favor. O mais complicado ficou para você, Zinho. Não, vamos lá. Se você precisa de mais contenção, eu mantenho o Pulgar com ele, vai sobrar para o De La Cruz. A briga pela posição. Agora, você quer mais ousado? Aí vai sobrar para o Pulgar. Eu acho que ele vai brigar muito com o De La Cruz e com o Pulgar, pela titularidade. Porque o Gerson e o Arrascaeta não vão sair do time. Sim, é isso aí. Eu vejo o Flamengo Jorginho... tem muitas opções, mas o time titular do meio campo para frente é claro. Sim, mas... num jogo mais forte, contra um adversário mais forte... Todos em campo. Você vai ter Pulgar, você pode ter Jorginho, você pode ter Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Tá bom, né? Acho que tá, né? Parece ser um time razoável, espetacular. E o treinador, Pascoal, quando olhar para o banco, tem que mexer. Aí ele ri à toa, né? O treinador já sai rindo. Ele tá ali, você ali. O Bruno Henrique. O Jorginho tá precisando de um volante ali. É a maior diversão ser treinador do Flamengo, cara. A lateral esquerda tem 4 pra jogar. Escolhe um dos 4 aí, bota lá. Ô, Vinha, tá voltando, vai lá então jogar um pouquinho. Ô, Danilo, vai jogar de zagueiro ou vai jogar de lateral? Escolhe aí, Danilo, aí tá lá. Não, rapaz, você tá de brincadeira comigo? É um incomparável, cara. E pra velocidade? Pra velocidade... Micael, Cebolito, isso tudo no banco. Não. Plata, que também é um cara rápido. Robozinho. Luiz Araújo. Quantos caras... Isso é uma diversão. Isso é uma diversão, rapaz. Você tem um elenco desse aí. Vai ter um problema, o Felipe Luiz. Nossa, isso é uma alegria. Por isso que é gostoso ver o Flamengo jogar. Mas sabe o que eu acho legal? Vai ter gente que vai ficar de fora dessa relação. Pra ficar no banco vai ter brigazinho. Quantos vão poder ficar no Mundial? Jogador graúdo. No Mundial, quantos vão poder ficar? 11 no banco? Deve poder 11. É igual a Copa do Mundo? Ficam 11, né? Então, vai ter gente que não dá pra botar todo mundo. Agora, o que eu acho legal do Felipe Luiz... Uns com tantos e outros com tão pouco. É isso. Mas o que eu acho legal do Felipe Luiz é que ele faz uma coisa que os técnicos em geral não fazem, mesmo quando estão dirigindo o Flamengo,
que é admitir isso. É. Ele falou outro dia, ele deu uma declaração falando, cara, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho os melhores jogadores, eu tenho tudo. Porque, em geral, o que os técnicos fazem é sempre olhar para o outro e dizer, não, olha aí como eles estão contratando, olha aí como está se reforçando, eles estão bons, o elenco está gastando mais, está gastando menos. E ele não, ele não parte da desculpa de que tem um outro que está gastando mais ou que contratou e tem um time tão forte como ele. Não, ele assume, eu não me lembro exatamente textualmente qual foi a frase que ele disse, mas ele disse claramente, o conteúdo, o significado era, eu tenho o melhor elenco da América do Sul nas mãos. A responsabilidade é 100% minha. Exatamente. Ele disse, a responsabilidade é minha, ele fazer esse time jogar. Cara, isso é demais, porque o cara não tá fugindo, Agora, não tá se... no caso do Jorginho... 1 minuto para terminar o programa, hein? Eu vejo Jorginho como segundo volante, não como primeiro volante. É engraçado que na Itália ele jogou muito como que eles chamam de playmaker, que é o cara para iniciar a jogada, para fazer o que o Pirlo fazia e fez durante tanto tempo. Você comparou com o Pirlo? Não comparei, eu tô falando mas ele Jesus, jogou muito bem na seleção também. Me deu até tremedeira aqui. Ele jogou muito bem também. As comparações de hoje estão difíceis. Eu não tô comparando. Tetra, beijo pra você, boa noite, meu amigo. É isso, são informações do Flamengo, o pessoal falando aí sobre o Bruno Henrique, Jorginho também, que é um nome que está sendo monitorado, está negociando, né, com o Flamengo. Já vem aí de alguns dias essa negociação. Ele que desembarcou no Rio de Janeiro para férias, né, e deixa aí no ar chance de fechar com o Flamengo. O torcedor fica aí na expectativa, né, para possível chegada de Jorginho do Mengão. É um ótimo jogador, seria uma boa contratação. O Flamengo já pensando ali na disputa do Super Mundial no meio do ano, então já se preparando, né? E o Jorginho pode ser reforço do Mengão para o Super Mundial, né? Sonho do Flamengo para o Mundial de Clubes. Jorginho que desembarcou no Rio de Janeiro hoje, né? Nesta quarta-feira, na manhã desta quarta-feira, a viagem aí que não tem conexão com a negociação. O volante aproveitou aí a folga da data FIFA para visitar a cidade junto com sua esposa. O Jorginho, baita de um jogador, seria, como eu falei, né, seria uma boa contratação, mas é aguardar. Acredito que vai dar certo sim essa negociação. O Jorginho tem contrato com o seu atual clube, o Arsenal, e pode ser reforço do Mengão para a partir, né, do meio do ano. O Jorginho pode assinar, né, com o Flamengo. Vamos aguardar as próximas informações sobre o Bruno Henrique. Um baita de um jogador, né? A história dele já foi feita aí no Flamengo, acredito que vai fazer mais história ainda. Excelente jogador, os números dele né, estão aí para todos verem, né? Os títulos também que ele já conquistou com a camisa do Flamengo. Um jogadoraço, craque, joga muita bola e acredito que vai conquistar muito mais título com a camisa do Mengão. Nesse ano tem tudo para ser uma temporada aí vitoriosa do Flamengo, já vencendo, né? Já conquistou títulos e pode conquistar muito mais. Vamos aguardar as próximas informações do Mengão. Deixe sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.